Zona Multicor no ar. Hoje a gente começa o programa homenageando a quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. Negra, mãe, ativista pelos direitos humanos e que deixou viúva a arquiteta Mônica Tereza Benício, com quem compartilhava a vida há 13 anos. Marielle Franco dedicou a sua vida e o seu trabalho à luta contra o genocídio do povo negro. Mais uma mulher assassinada. Mais uma mulher assassinada. Não apenas uma mulher, não apenas uma mulher, mais uma mulher, mais uma militante, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto. Mulher, negra e lésbica, Marielle resistia dentro de uma esfera política que historicamente exclui corpos como o seu. E sua morte representa mais uma tentativa de apagamento das lutas e avanços do povo negro. Perpetuemos o legado de Marielle, não nos calando e resistindo. Nós, da equipe Zona Multicor, não vamos cansar de falar. Marielle Franco presente. E se você quiser saber mais sobre a trajetória dela e contribuir para que seu trabalho continue, acesse mariellefranco.com.br. E o assunto de hoje é a interseccionalidade, um conceito que nos ajuda a entender como diferentes opressões se relacionam uma com as outras. Para somar nessa discussão, recebemos aqui Yasmin Alves, militante da LSR, Liberdade, Socialismo e Revolução, e Ana Carla Lemos, pesquisadora em antropologia na área de lesbianidades e integrante do Grupo Luas e do Instituto Papiro. Meninas, gratas por aceitarem nosso convite, sejam bem-vindas. Grata também. A interseccionalidade é um conceito sociológico que estuda as interações nas vidas das minorias, entre diversas estruturas de poder, certo? De onde parte esse conceito, Yasmin? Então, como você falou, é um conceito que discute a intersecção entre formas de opressão, formas de exploração, e ele é fruto de acúmulos de pesquisa de uma americana negra chamada Kimberlé. Né? E a gente usa esse elemento, esse conceito, tanto para as discussões políticas que orientam o movimento feminista, quanto para as nossas práticas, reconhecendo que cada uma de nós vai partir de vivências, de experiências diversas e diferentes. Então, gente, o conceito de interseccionalidade é muito importante para a gente pensar as lutas dos movimentos feministas, mas também para a gente pensar como dar um suporte às nossas pesquisas, né? Porque Quijano pensou na década de 80 o conceito de colonialidade do poder, que aí ele vai discutir especialmente a questão de raça, né? E pensar como a raça é estruturante na sociedade para pensar essas opressões que a gente sofre no dia a dia, né? E aí os estudos feministas vêm construindo como a gente dialoga com esses blocos temáticos para pensar. Eu não posso pensar, por exemplo, a opressão de raça sem pensar a opressão de gênero e a opressão de classe, né? Esse foi o montante inicial de se pensar esses estudos de interseccionalidade. Só que depois vem outras questões, né, que são essenciais para que a gente reflita ainda mais. Mas tem um tabu ainda nessa questão das interseccionalidades, que é para a gente trabalhar a questão da sexualidade, né? Porque se a gente for fazer um resgate histórico para pensar a interseccionalidade, muitas vezes a gente não pensa na questão sexual, porque parte da normativa de que isso ainda é uma questão privada, né? E que a gente precisa pensar isso de uma outra forma. Então, pensar a sexualidade também como uma forma de opressão é essencial. Então, isso ainda é um nó que agora a gente está tentando desconstruir, pensar a sexualidade, como o Guilherme vai falar, que ela é estruturante e ela causa muita opressão. Tem muita gente que apanha, que sofre estupro corretivo, que sofre tantas coisas. E aí, por que não é importante pensar a sexualidade? Né? Então, acho que é coisa para a gente ir amadurecendo e ir pensando. Mais insuficiente ainda quando a gente vai pensar na perspectiva das mulheres trans e travestis, porque é uma discussão recorrente. Quando a gente começa o início, por exemplo, da construção de um 8 de março, né, que é conhecido como o Dia Internacional da Luta das Mulheres, ou um encontro de mulheres negras, seja lá qual for o encontro, dentro de nós mulheres, sempre a questão trans e das travestis tem que estar sendo falada de forma recorrente. Porque, às vezes, dentro da militância, né, dentro dos movimentos sociais, há uma aversão ao que é produzido na academia, né, quando, na verdade, é algo que se constrói e que um segmento pode contribuir para o outro, como não só está lá presente e ocupando esse espaço também, né? Mas assim, eu não acho que é uma aversão que se constrói no movimento
nos movimentos sociais e na academia. Eu acho que, ultimamente, inclusive, a gente tem tentado dialogar sobre esses dois campos, porque são dois campos de construção do conhecimento. Né? Então, quando eu uno, por exemplo, eu sou lésbica e estou no espaço, né, enquanto pesquisadora, pesquisando o próprio movimento que eu faço parte há 12 anos. Né? Então, assim, tem essa retroalimentação, né? O que eu construo no movimento social, eu alimento a academia, o que eu me alimento na academia, eu alimento o movimento social. Então, acho que é uma troca muito boa de se pensar. Claro que tem seus conflitos, né? Tem a questão de poder, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a militar, eu não estava na universidade. Eu disse, essa menina, não, ela não é nem acadêmica, né? Ela não sabe, né? Ela chegou agora, fica aí na tua, porque é melhor, né? E aí, infelizmente, tem. Mas quando você chega com outro lugar de conhecimento, ou então quando você chega na universidade e diz, não, eu sou lésbica, ativista e tal. Eita, lá vem o movimento, é demais, essa é radical, né? Não dá para construir conhecimento com uma pessoa que é assim, porque ela está muito contaminada. Então, tem essas dificuldades, mas também tem as coisas que a gente deve pensar como fortaleza de dialogar nesses dois campos de construção de conhecimento, porque um alimenta o outro. Quando falamos em intersecções do movimento LGBTI+, no Brasil, é inevitável falar dos movimentos negro e feminista. Nosso quadro Pelo Mundo vai fazer um resgate histórico desses movimentos que romperam as fronteiras espaciais e ideológicas. O Pelo Mundo dessa semana faz o caminho pela história em busca de mulheres inspiradoras. Começando com Angela Davis, mulher negra, feminista e militante do partido Panteras Negras. A trajetória de Angela é um marco e até hoje seu nome é lembrado quando se fala de resistência, feminismo, raça e classe. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Essas são palavras da brasileira Lélia Gonzalez, antropóloga, filósofa e militante negra, fundadora do coletivo de mulheres negras Nzinga. Em 2017, um mini-doc Em Busca de Lélia é gravado por um grupo de mulheres com o intuito de contar a sua história. Outra grande mulher envolvida nos estudos e militância sobre interseccionalidade é Audre Lorde. Militante dos movimentos feminista, anti-guerra e civil, Lorde fazia questão de colocar-se em todos eles enquanto lésbica, negra e mãe, assumindo que esses atravessamentos transformam as vivências individuais. Eu não nasci com um nome, foi-me dado um nome. O meu nome é Jaqueline. Essa é Jaqueline Gomes de Jesus, a primeira mulher negra e transexual a receber a medalha Chiquinha Gonzaga. Militante das causas transfeministas, dos direitos humanos, escritora do primeiro livro editado em português que trata das questões transfeministas e professora universitária no Rio de Janeiro, Jaqueline deixa claro que sua bandeira é combater a transfobia. A essas e todas as outras mulheres que lutaram e lutam pela visibilidade em todas as instâncias, nossa homenagem e os nossos agradecimentos. Existimos, resistimos e continuaremos fazendo história. Então, meninas, partindo desse pressuposto que vocês são mulheres negras e LGBTs, como vocês enxergam na experiência pessoal de vocês esse esquema de opressões e privilégios? Eu acho que a gente tem uma ideologia que ela atua, a ideologia racista, a ideologia de privilégios, ela atua cimentando as diferenças, né? A gente desde pequena tem um entendimento de que não, nós somos iguais e que isso nos faz parecer justas e justos, né? E aí essa cimentação faz com que nossas particularidades, nossas subjetividades, as nossas formas diferentes de nos relacionarmos com as outras pessoas e com o mundo sejam apagadas, sejam anuladas, sejam violadas, né? E aí isso faz com que, inclusive, a gente vai se entender enquanto bissexual, que é o meu caso, acredito que muito tarde, né? Eu me entendi enquanto bi na minha adolescência, na minha juventude, quando isso poderia ser algo construído ou possível de ser construído desde a minha infância, né? Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, educação de gênero e sexualidade, há uma perspectiva que diz que a gente quer doutrinar as crianças para que elas sejam alguma coisa. Na verdade, isso já está sendo feito. A gente está sendo educada para ser hétero, para ter certas práticas, para desenvolver certas culturas e hábitos, né? E aí, o que a gente quer é uma educação que nos ensine a tudo bem ser como a gente é, tudo bem querer conhecer, né, se conhecer, e esse processo de anulação não ajuda nesse sentido. Para mim, a opressão que eu mais sofri nesse processo, né, de vivência enquanto uma mulher negra,
né, inicialmente, enquanto mulher, porque eu não me reconheci enquanto mulher negra até 20 e poucos anos, né, porque na minha infância, tipo, todo mundo da minha família é negra, então tem essa história de ser morena, né, e de ser heterossexual, da igreja, influência total das igrejas conservadoras, né, então essa questão da sexualidade sempre foi apagada, né, você tinha que arrumar um marido para casar, ter filhos e viver felizes para sempre, né? Só que na minha situação não foi desse jeito, né? Eu até tentei usar esse felizes para sempre, mas não deu certo, porque havia uma interrogação e eu me questionava muito por que, né, esse processo fervia tanto dentro de mim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar numa instituição e trabalhar essa questão da sexualidade, direito de sexo, foi que eu vim entender que eu era lésbica, né? Mas não foi porque a sociedade me possibilitou que eu vivenciasse a minha experiência enquanto mulher que sentia desejo por outra mulher, ou vivenciasse ou entendesse quais eram as opressões que eu sofria por ser mulher, por ser negra, né? Por ser periférica ou por ser uma mulher que estava sempre se questionando sobre a interrogação e vindo de uma formação totalmente evangélica, né? Então, isso para mim foi bem complicado. E a que mais me oprimiu, de certa forma, né? Por incrível que pareça, não foi o racismo, não foi por eu ser mulher, né? Não foi pela questão de classe. Eu acho que a questão de classe pesou um bocado, né? Mas a questão da sexualidade foi uma das coisas assim que, tipo, a minha família inteira, tipo, todo mundo se mobilizou para entender isso, né? E minha mãe disse para mim, olha, você para mim, tipo, eu aceito, mas tipo, depois, olha, você não mora mais comigo, a gente não mora mais juntas, né? Assim, depois ela reviu, mas eu acho que a questão da sexualidade, como a gente trabalha em grupos que pensam esse acolhimento dessas mulheres, né? Tem muitas mulheres que passaram pelo processo de sofrimento, de violência, não só a violência psicológica, verbal, mas também física, né? A expulsão de casa e tal, especialmente quando tem a dependência financeira e afetiva, né? Então, para mim, a opressão que mais pesou foi essa questão da sexualidade mesmo, do assumir-se. Quando tu fala sobre essa questão do racismo e dessa questão da classe, eu acho que algo que foi muito forte na minha infância foi essa questão de classe, até porque, para eu entender que sofríamos racismo, que eu sofria racismo, eu tive que me entender inclusive eu me entendi enquanto primeiro morena. E aí eu disse, até que nível esse morena é bom, até que nível eu tô sendo sexualizada, sabe? E daí eu começo a olhar para minha juventude e ver que a relação com os vizinhos do meu condomínio não era a mesma relação que com as meninas brancas. Em momentos da minha vida diferentes, os níveis, a intensidade dessas opressões se deram de formas diferentes. Bom, o nosso papo só começou. Tem muita coisa ainda a aprender hoje sobre recortes e privilégios. A gente vai pro intervalo, mas volta bem rápido, então não sai daí, fica ligeira pra não perder nada, hein, Mona? E pra participar do nosso programa, manda pra gente um vídeo de até 1 minuto pro nosso e-mail, zonamulticô@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, Zona Multicô. Voltamos já.